Eu falo, gente, imagina, né? Quem sabe cenas para os próximos capítulos. Mas vamos lá, vamos falar sobre o nosso tão adorado casamento, né? E hoje a gente vai falar de alguns tópicos. E o primeiro tópico que a gente vai falar é sobre a aceitação. A aceitação é uma das ferramentas da disciplina positiva dentro do relacionamento entre marido e mulher, né? E o que a aceitação fala? Ela fala que não adianta você tentar mudar o seu parceiro. Tentar mudar o seu parceiro pode gerar conflito e ressentimento. Ou seja, a gente precisa ter autorresponsabilidade de entender que o parceiro que a gente tem é o que a gente escolheu, né? Ontem a gente falou que... Ele muda um pouco, tinha mais cabelo no começo. Tinha. Não tinha essa barriguinha assim, né? Meio saliente. Musculoso, acordei 6 da manhã pra malhar hoje. Olha lá, Heloísa, vamos interagir, Elô, tô te vendo aqui, gente. Boa noite, Mara. Ó, nós já começamos, tá? Então, o primeiro ponto que eu tô trazendo aqui pra vocês é que não dá pra ler que a câmera tá ao contrário, mas é a aceitação, tá? Então, a gente falou ontem sobre a importância da gente entender que os defeitos do nosso parceiro, do nosso marido, os defeitos da esposa também, é o preço que a gente paga pelas qualidades deles. Ou seja, vem tudo num pacote só. É tudo um bolo só. Então, a aceitação, ela tá relacionada diretamente com isso. Aceitar o outro, certo? Do jeito que ele é. E não tentar mudar. A gente precisa mudar quem, Rafa? Eu preciso mudar eu mesmo. Tava lendo aqui, ó. Reservei minha poltrona, você assiste TV. Assiste entretendo, né? Assistiu entretendo. A gente precisa mudar nós mesmos, né? A gente se muda. Se eu ficar tentando o tempo todo mudar o Rafa, eu vou me frustrar. E vai ser uma chata, né? E vou ser uma chata. Então, ontem a gente falou sobre a felicidade também, né? Que não adianta nada eu querer que ele me faça feliz o tempo todo, porque nem o que pra ele é felicidade, às vezes não é pra mim. Então, eu preciso me sentir feliz por mim mesma e automaticamente, quando eu me sentir feliz, quando eu me sentir que ele está me fazendo feliz, é porque eu estou olhando com os olhos da minha felicidade, né? E se eu fico esperando que ele me faça feliz, ele pode não conseguir isso e eu vou jogar a culpa dele. Então, quer dizer, culpa nele, ou seja, eu não tenho autorresponsabilidade e não sou feliz. Ou seja, casamento que vai, ó, cada vez ficar pior e mais desconexão no relacionamento. Isso aí, Marília, eu mudo, tudo muda. É isso aí. E tem aqueles casos de casamentos que duram mais tempo, né? Já estão os filhos crescidos e tudo mais, e a pessoa, a mulher, vê que a vida inteira se dedicou ao marido fazendo ele feliz. E ela se vê no final da vida ou depois que os filhos crescem, poxa vida, e quem cuidou de mim? E quem me fez feliz? Aí pode ser tarde para começar, ainda dá tempo, mas pode ser tarde para começar e passou uma vida inteira sem investir nela mesma. Exatamente. Então, a aceitação, ela tem a ver com autorresponsabilidade, aceitar que o marido que eu tenho é o melhor que eu poderia ter, afinal, ainda mais a gente que é cristão, eu sou cristã, né? Entender que é um presente de Deus na nossa vida. E maridos, suas esposas, também é um presente de Deus na sua vida, né? Isso. Então, a gente tem que aceitar isso. E aceitar os defeitos. O que você tá rindo? É que eu penso já me expresso, né? E foi você que escolheu, marido. Você que escolheu essa sua esposa. Foi você que escolheu, não é? Exatamente. Não adianta achar que depois, você mudou. Você escolheu. Então, autorresponsabilidade, perdeu a live de ontem, tá gravada. Tem marido aqui na área, é o marido da Sabrina. Veio aqui pro meu lado, é isso aí, Sabrina. Vamos trazer os maridos juntos. Isso aí, maridão. Então, aceitar isso. Aceitar que o teu marido e a tua esposa, ela veio no pacote completo. Então, assim como veio a sogra, veio o sogro, veio também os defeitos, né? Eu ia falar isso, mas vai que minha sogra assiste a live, deixa quieto. Exatamente. Então, assim, nós não somos feitos só de qualidade. Eu tenho muitos defeitos. E eu já falei isso pro Rafael, né? Ele tem que amar, ou pelo menos aceitar os meus defeitos também. E a partir do momento que a gente vai aceitando os defeitos do outro e para de cobrar uma mudança, ou seja, eu aceito o jeito que ele é, eu motivo ele a cooperar. Porque, gente, eu falo aqui na disciplina positiva, uma criança que se comporta mal é uma criança desencorajada. Um marido ou uma esposa que se comporta mal é um marido ou uma esposa desencorajado. Então, a mesma lógica é para quando a gente é adulto. Se a gente começa a tratar os maridos de uma forma grosseira,
sem valorização, sem elevar a autoestima deles, porque eles precisam da autoestima, né, reconhecida, a gente vai fazer eles se sentirem maus, né? Maus que fala, né? Eles se sentindo desse jeito, eles vão começar a ter desafios de comportamento com a gente, ou seja, ele não vai se sentir motivado a cooperar. Ele não vai se sentir motivado a cuidar da gente, a participar do relacionamento familiar. Ele vai cada vez mais se isolar. Quantos casos a gente já viu de amigos nossos, né? Tem casos até que amigos contam pra gente que o marido chegava do trabalho, ele estacionava, né, Rafa, o carro uma quadra antes da casa deles e ficava lá descansando, porque não queria ter que chegar em casa. Ele não queria ter que chegar em casa para aguentar a esposa reclamar que o dia dela foi tenso, que os filhos deram no trabalho, ele chegaria em casa cansado, ele queria acolhimento, ele queria um ambiente agradável e a esposa só ia falar, agora fica com essas crianças que eu preciso do meu tempo. Então assim, era só briga, era só crítica o dia todo ali, a noite toda, né? Então ele parava o carro lá em cima, parava uma ou duas quadras antes, porque ele criava coragem para entrar dentro de casa. Gente, isso é muito, muito, muito sério. E mais sério ainda, não é o objetivo da live, isso sem contar quando aí vai buscar fora do relacionamento. E aí passa a se tornar gravíssimo. E aí ferir de verdade o casamento, ferir de verdade essa relação. Oi, Siri. A Siri tava ouvindo a live e ela falou com a gente. Mas ferir de verdade o casamento e criar traumas, criar cicatrizes que vão ficar ali para sempre. Então, o que a gente quer aqui nessas lives, compartilhar com vocês, compartilhar um pouco dos desafios. Ontem foi bem legal e a gente conversou bastante depois também, como as pessoas se identificaram com os nossos desafios. Às vezes vê a gente feliz na foto, até gravei um vídeo essa semana falando disso lá no meu canal, que as pessoas se inspiram nas outras por aquilo que elas veem nas fotos. Sim. Ou em cima do palco, ou em cima do vídeo. Mas se você realmente quer uma vida como uma pessoa que você admira, por exemplo, se inspire no que ela faz nos bastidores. Se inspire nos livros que ela lê, no esforço que ela faz, no horário que ela acorda, no horário que ela vai dormir, no trabalho que ela faz. No teatro a gente chama de coxia, nos bastidores. E é por isso que ela sai feliz na foto. E ninguém quer mostrar uma vida triste na foto. Não é verdade? Não, e outra, a gente também não precisa, né, gente, ficar mostrando problemas, a gente se torna uma pessoa vitimizada, né? A gente se torna alvo para as críticas. Então, assim, não é de todo ruim a gente não postar coisas ruins na internet, porque a gente se vitimiza, né? Mas a gente também não pode achar que porque a pessoa não posta nada de ruim, a vida dela é perfeita. Nos casamentos existem altos e baixos. E a Jenny tá aqui perguntando, né? Mas como criar interesse no marido e melhorar a conexão? Precisa ser mútuo para dar certo, certo? Certo, Jenny, mas cada um fazendo a sua parte. Quando eu mudo, o outro também muda. Foi o que a Marília compartilhou com a gente. Como que a gente faz uma criança se comportar melhor? Quando a gente consegue fazê-la se sentir aceita e importante no meio em que ela vive. Quando ela tem autonomia, quando ela tem poder de escolha, quando ela tem foco na solução dos problemas e quando ela não é... Caiu aqui. E quando ela não é humilhada o tempo inteiro, punida o tempo inteiro pelo mau comportamento dela, certo? Isso vai fazer ela se sentir aceita e importante no meio em que ela vive e, consequentemente, ela vai sentir vontade em cooperar. Com o marido ou com a esposa não é diferente, tá? Eu entendo, eu tô falando do lado mulher para homem porque eu tô falando de mim e do meu marido. Mas eu quero que vocês pensem, se você, homem, tá assistindo essa live, que você entenda o que eu tô dizendo, que isso serve para você também. Quanto Sim. mais a gente faz o outro se sentir aceito e importante dentro de casa, ou seja, eu aceito os defeitos e aceito as qualidades. Eu paro de criticar. Eu escolho, eu vou falar disso aqui também hoje, eu escolho no que eu devo fazer e não no que ele deve fazer. Isso todo cria um senso de harmonia dentro da casa. Ele se sente mais aceito, mais importante também enquanto pessoa. Logo, ele vai querer retribuir, porque o amor gera amor, a gratidão gera gratidão, né? Não tem aquele ditado que diz o amor é contagiante? Então, se a pessoa se sente assim, é natural que ela queira dar. O que a gente não tem que fazer é ficar criticando, é ficar punindo, é ficar na ameaça o tempo todo. Ou, ele não tá nem aí pra mim, então eu não vou tá nem aí pra ele. Porque aí fica aquela disputinha, né? Então, eu vou ferir ele pra ele porque ele me fere. E aí, se tem esse pensamento, ele não tá nem aí pra mim, e eu já tô jogando as minhas expectativas no outro, e não tô me lembrando da minha autorresponsabilidade, daquilo que eu tenho que fazer. Tô juntando tudo agora, a questão da autorresponsabilidade que a gente falou ontem,
e do fato de primeiro eu mudar para depois o outro mudar. Então se eu eu faço uma ação já esperando, na expectativa que ele me atenda ou que ela me atenda, eu já tirei de minha responsabilidade. Então, o primeiro olhar dentro de um relacionamento, olha só, pode ser paradoxal, relacionamento a dois, mas o primeiro passo deve ser individual. Exatamente. Exatamente. E assim, no começo pode parecer que você tá só dando e não tá recebendo nada. É a mesma coisa que eu digo para os pais quando eu lido com as crianças, tá? Mas, Gabi, eu melhorei, eu mudei meu comportamento e o comportamento da criança piorou. Então, com o marido ou com a esposa, pode acontecer a mesma coisa. No início, você parece que tá dando e não tá recebendo. Não desista. Se você desistir, para onde você vai voltar? Para aquela zona de conforto. A sua zona de conforto estava bom para você? Estava gerando harmonia no seu lar? Seu casamento estava nota 10? Você estava feliz com o que você tinha? Se a resposta para tudo isso é não, então voltar ao que você estava fazendo antes, se não vai te trazer uma melhora de vida, para que você vai voltar? Continua. Eu sempre pergunto na mesma palestra, você prefere ter razão ou ser feliz? E aí você vai ter razão. Fala de novo. Você prefere ter razão ou ser feliz? Você prefere ter razão ou fazer esse casamento ser feliz? Fazer esse casamento funcionar? Ou ou você vai tocando a vida do jeito que tá, viu, amarado? Vocês vão tocando do jeito que tá a vida. Aí vai tocando 10 anos de casamento, 20 anos de casamento, os filhos casam, vão pro mundo e ficam só vocês dois. E aí você fica falando de tudo que você viveu nesses 20 anos, amargurado, você tem razão, mas viveu infeliz. Você prefere ter razão ou ser feliz? Eu prefiro ser feliz. Quer ser feliz comigo? Já sou. Não, gente, a gente dá umas briguinhas também. Dá. Mas qual que é a diferença? A gente briga e logo a gente conversa, a gente resolve. Não tem aquele negócio de dormir brigado, né? Ou de ficar chateado. Porque hoje a gente tem inteligência emocional. Então eu falo pra ele, ó, eu me senti assim, assim, assim. Quando você falou assim, 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 eu não gostei disso. E a mesma coisa ele, ó, eu falei isso, isso e isso, porque eu me senti assim, assim, assim. Então quando a gente foca na gente, né, deixa de ficar focando, ó, você fez isso, você me causou isso, você provocou isso. Não, eu me senti, certo? Mas isso já é o segundo tópico que a gente vai falar. Mas o que eu queria dizer pra vocês? Por que é importante a gente entender a aceitação? Porque a gente é diferente, nós somos diferentes. E eu vou dar uma pincelada mesmo, porque é um assunto para uma outra live. Aliás, tem uma live falando sobre isso no meu YouTube relacionado a filhos. Tá caindo aqui o negócio. Pera aí. Deixa eu arrumar aqui. Calma aí, gente. Fica aí. Aí, voltou. O programa ao vivo é assim mesmo, gente. Tem uma live falando sobre isso voltada a filhos, mas a gente vai falar um pouquinho aqui sobre relacionamentos. Por que eu tenho que entender e aceitar o outro? Porque nós temos perfis comportamentais diferentes, tá? Existem 4 perfis: o dominante, o influente, o estável e o conforme. O que é o dominante, Rafa? Maridos ou mulheres dominantes? Dominante é aquela pessoa ousada, destemida, que é focada em resultado. Se precisa alcançar um resultado, eu sempre brinco o seguinte, se uma pessoa tá lá, machucou o dedinho, o médico chega pro dominante e fala assim, ó, eu tenho que amputar o dedo, se não perde a mão. O dominante nem pensa, fala, pode amputar, porque ele tá focado nesse resultado de não perder a mão. Se é uma mãe estável, influente, ela fala, não, tenta de tudo, mas não corta a mão dele, não. Então o dominante é focado em resultado, ele atropela o que for para alcançar esses resultados. E muitas vezes ele parece, Gabi, que ele é ríspido, ele parece ser grosso, ele parece que não se preocupa com as pessoas, porque o foco dele está no resultado. E o homem ou a mulher dominante, eles são mais agressivos nas palavras mesmo, com as palavras. Porque para eles não estão sendo agressivos, eles estão sendo objetivos, né? O dominante, ele não tem paciência com gente calma, com gente lenta. Então, ele é acelerado, ele é impulsivo, ele age sem pensar. Se você for falar com o dominante, você fala assim, o que você quer beber, meu amor? Você pode falar assim, coca ou água? Você não precisa contextualizar, você vai direto ao assunto, né? Então, e ele tem mesmo uma tendência a parecer insensível, tá? Pela forma como ele se comunica. Mas entenda, são características. Se a gente não entender e não aceitar ele do jeito que ele é, a gente vai rotular como insensível, que não tá nem aí pros meus sentimentos, gente, tá caindo isso aqui toda hora. Que não tá nem aí. Que não tá nem aí pros meus sentimentos, que é autoritário, que briga sem motivo, né?
E quando na verdade ele não é nada disso. São características que ele precisa se conhecer para aprender a flexibilizar. Conhecendo a esposa ou a esposa conhecendo o marido, a gente vai aprender a dar aquilo que ele precisa, porque amor dado sem entender a necessidade do marido também é amor que fere. A mesma coisa que eu falei sobre isso com a criança é a mesma coisa com o marido. Por isso que disciplina positiva também a gente se aplica no casamento, certo? Pois tem aquela história, será que dá tempo de você contar aquela história do amor lá que você falou do menininho que ganhou o peixinho? Não, dá, mas é a mesma coisa que eu falei no post. Muito legal. A gente cuida de um cachorro de porte grande dentro de um apartamento, né? E ele vai sofrer, porque você tá dando amor, você tá dando tudo, mas ele precisa do ar livre, né? Uma planta que precisa de ar livre, criada dentro de apartamento, tá lá escrito no post, né? É a mesma coisa. Então, a gente precisa entender qual é a necessidade um do outro pra gente dar aquilo que eles precisam, né? Influente. Outro perfil, influente. Como que é o influente? Influente é esse homem aqui, gente. Esse homem aqui é influente. O que é o marido influente ou a esposa influente? É aquela pessoa que fala demais. Gente boa pra caramba. Fala. Tem necessidade de estar com pessoas, adora um churrasco, adora festa, é criativo, é tagarela, né? Tem necessidade de estar sempre em comunicação, em ambientes alegres, não gosta de calmaria, é agitado também, pensa rápido, também é acelerado, mas é uma pessoa mais relacional, gosta de estar no meio de outras pessoas, né? E é uma pessoa sensível, quando sofre. E quando tá feliz, tá muito feliz. É aquela pessoa expressiva, que fala com as mãos, que fala com os olhos, né? É muito expressivo. Então imagina, um marido dominante. Que apresenta programa de TV. Um marido dominante com uma esposa influente. Gente, esse marido dominante, se ele não tomar cuidado, ele fere demais essa esposa influente. Porque é uma esposa relacional, que precisa de validação, que precisa de reconhecimento. E o marido agressivo, autoritário, que fala o que pensa sem pensar se vai causar sofrimento ou não, vai acabar fazendo aquele casamento a pessoa não se sentir aceita nem importante, nem amada, né? Então a gente tem que entender isso. Outro perfil, o estável. O que é o estável, Rafa? O estável, assim como o influente, ele também é focado em pessoas, ele gosta de pessoas e muitas vezes ele abre mão de resultados da vida dele por pensar demais nas pessoas e muitas vezes ele abre mão dos próprios interesses para ajudar outra pessoa. Você conhece alguém assim? Que abre mão dos desejos, das vontades, dos objetivos e por conta de outra pessoa? Calma, serena. É mais calma, tem um ritmo mais cadenciado. Um dominante, quando vê um estável, é perigoso engolir essa pessoa. É perigoso anular a existência dela. Então existem casamentos que o marido é dominante e a mulher é estável, ele acaba anulando, vai sentar para jantar. O que você quer comer? O marido já pede pelos dois, nem espera a esposa pedir. Se ela é estável. E é estável, é uma boa ouvinte ou um bom ouvinte. Não gosta de conflitos. Não gosta de conflitos, evita. Se surgir um conflito, prefere ficar quieto. Então vamos deixar. E é uma pessoa mais introspectiva, né? Muitas vezes gosta de ficar sozinha, não gosta muito de agito. Embora goste de estar com pessoas, é mais reservado, né? Então, entendendo isso, vamos supor, se você tem um marido estável e você é influente, teu marido vai parecer meio reservado e tímido demais pra você. Pode ser que ele seja rotulado como ele não tem iniciativa. Isso. Ele é um banana. Também pode ser rotulado dessa forma. Pode. E não é, gente. O que ele é? Ele tem características diferentes das suas. Quando eu entendo de perfil, eu aceito meu marido do jeito que ele é, né? Eu paro de rotular ele negativamente. E o conforme... então tem gente falando que a conexão tá ruim. Aqui tá normal. Então, se mais alguém tiver vendo travado, me avisa, tá? E o conforme é aquela pessoa extremamente perfeccionista, voltada em regras, em normas, que gosta de ter o controle da situação, que é sistemático, que a casa tem que estar um brinco, tudo organizado, tudo no lugar, rotina, detalhista, sabe onde tá todas as coisas. Eu sou assim. Então, essa pessoa, ela tende a ser rotulada como a chata, a cri-cri, crítica demais. Agora, imagina uma mulher conforme, casado com um influente. O influente não tem rotina. O influente, ele passa por cima da sujeira, ele nem vê que ele passou por cima da sujeira. Ele não olha os detalhes das coisas. Olha as pessoas, tá todo mundo feliz, tá todo mundo sendo alimentado, não é? Exatamente. E... tá todo mundo falando que tá travando, e agora? Será que é?
Deixa eu ver aqui. Será que tá travando? Deixa eu ver se a nossa internet tá normal. A internet tá normal aqui. Tá normal? Gente, vou continuar. Se travar de novo, a gente tenta recomeçar, tá? O que a gente tá falando? Da relação dos dois, do conforme e do influente. Então imagina só, o Rafael, lá, aqui tá normal, ótimo, pode ter mais de um perfil, característica? Sim, pode ter, às vezes tem uma combinação, por exemplo, eu sou I de influente e D de dominante, então eu sou focado em pessoas e também em resultado. A Gabi é C e D, ela também tem dominante no dela, ela é conforme e dominante. Algumas pessoas podem ter até 3 perfis e algumas pessoas um perfil só. Pra gente ter certeza, a gente precisa fazer a análise de perfil. Quem tiver interesse em saber mais sobre isso, manda um direct pra mim depois. Eu faço devolutiva de perfil, a gente conversa sobre isso depois, tá? Mas o que a gente tem que entender? É um teste, tá, gente? Pra quem não sabe, é um teste. Sai um relatório de 40 páginas dizendo tudo sobre você, suas aptidões, suas atitudes preferenciais, suas habilidades, suas defesas, seus medos. Isso melhora casamento. E a gente se entende e entende os filhos também, né? Então é muito bom. Quem tá aqui nessa live que já fez, pode até compartilhar, porque tem bastante gente aqui no Instagram que já fez devolutiva comigo. Mas enfim, gente, quando a gente entende essa questão de perfil, a gente aceita a pessoa do jeito que ela é. Porque eu entendo que o que ela faz não é pra me provocar, mas é porque ela é assim. O Rafael, ele entrava em casa, a casa tava toda arrumada, eu passei o dia inteiro arrumando essa casa. Ele entrava e largava as coisas tudo jogado pela casa. Eu me sentia rejeitada, eu me sentia desvalorizada. E quando, na verdade, ele não estava fazendo isso pra me desvalorizar, mas porque ele estava doido pra chegar em casa, descansar, e pra ele a organização não era importante. Eu olhava pras pessoas. E aí, quando eu criticava ele por ele não estar sendo organizado, ele sentia o quê? Pô, ela nem tá nem aí pra mim, eu cheguei e ela nem me valoriza. Vocês entendem que os dois se sentiam desvalorizados? Eu, porque ele não acatava a minha organização, e ele, porque não se sentia amado. Eu sempre digo que numa briga os dois estão certos, cada um defendendo o seu ponto de vista. Por isso, a origem do problema é uma falha na comunicação. Exatamente. Então, quando a gente estudou sobre perfil, nós dois nos formamos analista comportamental, a gente começou a entender, certo? Que as características nossas são diferentes e por isso que a gente tem objetivos diferentes, comunicações diferentes, e aí a gente passou a se aceitar. Até os defeitos dele passou a ser mais tolerantes pra mim e vice-versa, porque ele parou de me rotular tanto assim, né? Ele entendeu que era uma necessidade minha, não uma chatice minha. E a gente pode entender que, como a gente está falando de casamento e o importante é ser feliz e não ter razão, a gente pode entender que um pode completar o outro. Perfil comportamental é uma coisa que a gente nasce, Deus fez a gente assim. Só os nossos valores a gente pode mudar ao longo da nossa vida, mas o nosso perfil, a Gabi nasceu e vai morrer assim. Exatamente. Eu nasci e vou morrer assim. Eu já fiz 4 vezes o meu teste de perfil comportamental, deu exatamente o mesmo resultado. Então o que eu, de uma maneira inteligente, de que forma que eu posso usar esse perfil dentro do meu casamento? E entender que ela me completa e eu completo ela de verdade. Não é aquela história de os opostos se atraem, mas eu entender que ela tem algo que pode somar. Eu sou um pouco desorganizado, mas ela é organizada, ela pode me ajudar nesse sentido. E eu sou criativo, ela precisa um pouquinho de mais de regras. Então, Gabi, se joga comigo aqui pra gente ver o que vai dar. E se der errado? E aí a gente pode dar errado. E a gente vai aprender com o que der errado. Então, um soma com o outro, certo? Isso, então a aceitação é importante, entender que ele vem no pacote todo, defeitos e qualidades, entender que os defeitos são características diferentes das suas, o que vocês precisam fazer é buscar o equilíbrio, certo? De aprender a flexibilizar o que é importante para ela, o que é importante para mim, o que é importante para ele, o que é importante para mim. Conversando, vocês se entendem. E claro, quem tiver oportunidade de fazer uma análise de perfil, é ótimo para o relacionamento, certo? Outra coisa que hoje a gente queria trazer para vocês, uma das ferramentas da disciplina positiva, decida o que você vai fazer, ao invés de focar no que o seu parceiro deveria fazer. Anota aí, anota aí. Anotem. Fala de novo. Decida o que você vai fazer, ao invés de focar no que o seu parceiro deveria fazer, ou na sua parceira, certo? Dá um exemplo? Dou. Então, vamos supor, eu chegava em casa e o Rafael largava as coisas, até hoje larga, né? As bolsas
aqui na sala, né? E a gente, quando fez esse apartamento aqui, a gente colocou um armarinho lá na área de serviço com sapateira, né? Pra guardar sapato sujo, porque eu sou a louca da limpeza, né? Então eu gostava do sapatinho limpinho ali, bonitinho, chinelinho limpo dentro de casa. Então vamos fazer uma sapateira lá na área de serviço pra gente deixar sapato lá. Combinado, Rafael? No projeto? Combinado. Mas a gente, né? São perfis, características, né, gente? E a gente mudou e o armário ficou lá, né? Pra guardar tudo, menos sapato. Porque o sapato fica na sala, fica na cozinha, fica onde ele quiser deixar. Eu ficar brigando com ele, guarda o sapato, guarda o sapato, guarda o sapato, não ia provocar mudança, ia provocar estresse. Porque primeiro eu já falei sobre isso, a ferramenta do mandar versus perguntar, né? Com o marido, perguntas também funcionam, gente. Quem viu os stories sobre perguntas curiosas, perguntar versus mandar também funciona. Mas, às vezes, eles sacam logo que é uma ferramenta e não querem muito contribuir, porque estão se sentindo manipulados, né? Então, eu decidi o que eu ia fazer. Então, se eu vejo um sapato ali e aquilo tá incomodando a mim, não tá incomodando a ele, eu pego e eu guardo. Afinal, sou eu que tô incomodada. Então, eu tenho que decidir o que eu preciso fazer. Entendam. Isso não significa que ele não tem que ter a responsabilidade de tornar ali, de obedecer as regras da casa, de tornar o ambiente mais leve pra mim. Mas eu posso falar isso pra ele num outro momento. Depois que a minha raiva já passou. E eu posso falar, ó, o sapato ficou na porta de novo, né? E fui eu que guardei hoje. Entenda que a forma como eu falo pra ele pode fazer total diferença se ele vai querer colaborar da próxima vez ou não. Uhum. Então, gente, é importante a gente focar naquilo que a gente tem que fazer. E não no que a gente quer que ele faça. Porque se eu ficar tentando mudar ele o tempo inteiro, isso vai criar atrito. Então, deu o BO, deu a zica no dia ali, ele fez algo que você não gostou, decida o que você vai fazer. Por exemplo, a Gabi deixa o celular na tomada. Ah, o carregador. E aí eu tiro toda manhã. É porque desconecta do celular, mas o carregador fica na tomada. É. Mas tem uma lógica porque eu deixo assim. Não, mas isso da vizinho morder aquilo lá, Sim, deu um choque nele, né? Sim, mas aí ele se incomoda. E ele já falou, ó, você fica deixando ele na tomada. E eu acabei esquecendo de tirar. Ele decidiu o que ele vai fazer ao invés de ficar insistindo pra eu tirar. Então, de manhã, ele vai lá e tira. Não precisa brigar, parou de incomodar ele, não me incomodou. Eu vejo que ele tirou, porque eu vou procurar... eu vou procurar, não tá mais na tomada. Que fichas caem. Mas assim, eu falo, puxa, eu tenho que lembrar de tirar. Então, às vezes eu tiro, não é verdade? Sim, sim. Às vezes eu lembro e eu tiro porque eu quero? Não. Outra coisa que eu tenho um vício. Um vício não, sei lá o que é. Eu largo a tampa da pasta de dente aberta. Você acredita? Ela que é organizada nessa casa. Ela é organizada em tudo, mas não fecha a tampa da pasta de dente. Não fecha. E ele que não é nada organizado se invoca com isso, gente. Uma tampa de pasta de dente. E eu não sei por que eu largo aberta. Sinceramente, eu não sei. Normalmente eu deixo aberto quando eu tô na correria. Tô com pressa pra sair de casa, escovei o dente correndo, daí fica aberta. E ele se incomoda. Mas ele parou de reclamar. Você anda fechando, né? Ele tá focando no que ele precisa fazer. Se é algo que incomoda ele, por que ele fica me enchendo o saco? Se é algo que incomoda a mim, por que eu vou ficar enchendo o saco dele? Entendam, ao invés de encher o saco na hora e criar aquele clima ruim, decidam fazer o que vocês precisam fazer e num outro momento, quando os dois estiverem se amando, isso. Fala, ó, essa semana eu não fechei... na hora do se amando, entendeu? É. Porque tem que ser no momento de uma conversa, pode Sim. ser um almoço, né? Tipo assim, essa semana eu fechei a pasta 77 vezes, tá bom, meu amor? Né? Então, assim, você pode dar umas dicas, né? Comunicar, gente. O segredo tá na comunicação. Mas comunicar da forma certa e na hora certa. Faz total diferença. Certo? Então, anotaram aí? A gente falou sobre aceitação e sobre decida o que você vai fazer ao invés de focar no que o outro precisa fazer. Hoje, no final, vamos abrir para perguntas, hein? Outra coisa. Tenha confiança. Gente, o que significa? Confiança não é só confiar, ele me ama, ele não vai me trair. Não é só isso, tá? Confiança vai muito além disso. Lembre-se de quem o seu parceiro realmente é. Quem você escolheu pra compartilhar a sua vida, o resto da sua vida. Porque a gente casa e a gente fala até que a morte nos separe.
Então, quem você escolheu? Confie nessa pessoa, certo? Não fique imaginando que o seu marido faz as coisas para te magoar. Maridos, não fiquem imaginando que as suas esposas fazem as coisas de propósito e querem te ferir. Ninguém casou para ferir um ou outro. Ou casou? Não faz sentido. Não faz sentido. Vocês casaram porque vocês se amavam. E se amam ainda. O que acontece é que o dia a dia torna aquilo uma rotina. E a rotina, se você não toma cuidado, ela fica estressante. Principalmente depois que vem os filhos. E aqui eu vou emprestar a disciplina positiva que a Gabi apresenta para os pais em relação aos filhos. Perceba o seu marido ou a sua esposa se são repetidas vezes alguns comportamentos de raivinha, você está fazendo isso para me provocar, porque tudo comunica. Isso é uma forma de comunicar algo que não está bem no casamento. Assim como uma criança desenvolveu a birra para comunicar algo, nós adultos, se a gente não cuida de alguns comportamentos nossos na infância ou no início do nosso casamento, a gente passa a ter comportamentos que nada mais são do que birras. E aquilo acaba irritando ainda mais o cônjuge e melhora o casamento ou piora? Exatamente. Piora. Piora. Melhora o casamento ou piora? Piora. Não é? E outra coisa, quando a gente tem confiança, a gente aprende a comunicar isso, a falar as coisas, né? Então, assim, falar, olha, estou magoado com você, com o que você fez, né? A gente fala pro outro o que a gente tá sentindo, a gente não fica naquela vitimização de achar que o que ele tá fazendo é de propósito, que ele quer me ferir, parece que ele gosta de me ver brava, parece que ele gosta de fazer isso comigo, parece que ele sente felicidade quando ele me vê assim. Gente, não sente. Não sente. Primeiro, porque eu viro o dragão em pessoa. E quem é que gosta de conviver com o dragão? Né? Ou o marido vira o ser insuportável, que você não aguenta mais o humor. Quem é que gosta de conviver com uma pessoa assim? Então, eles não fazem, nem as mulheres, nem os homens, não fazem as coisas de propósito. Então, a gente tem que confiar naquela pessoa que a gente escolheu lá atrás. É a mesma pessoa, gente. É a mesma. Tá lá dentro, assim, ó, puxa lá de dentro, resgata. É a mesma pessoa, tá? A rotina, a falta de diálogo, a falta de comunicação, a falta de expressar os sentimentos um do outro é que vai formando essa casca. E aí vocês ficam cada vez mais distantes um do outro. Então, assim, é o que eu falo. A gente fala muito de raiva em relacionamento. Ah, ele me deixa com raiva, meu marido me irrita. A raiva, eu já fiz uma live sobre isso falando de filhos, mas eu vou trazer para o contexto familiar, relacionamento. A raiva é um sentimento primário ou secundário? O que vocês acham? A raiva é um sentimento secundário. Por quê? A raiva, ela se originou a partir de um outro sentimento, tá? Então, às vezes a gente fala assim, quem foi minha coach que tá assistindo essa live já sabe que eu já falei sobre isso. Às vezes a gente fala assim, ele me deixou com raiva, fiquei nervosa com o que ele fez, né? Entenda. A raiva foi a segunda parte do sentimento. A primeira foi, às vezes ele chegou e pisou com um pé de barro dentro da casa, que a casa estava limpinha, e eu me senti desvalorizada. Não comunicou e acumulou. Então, assim, eu senti como ele não se importasse com o que eu faço, ele não desse valor para aquilo que eu fiz o dia inteiro, que foi cansativo para mim, foi duro para mim, certo? Então, a desvalorização que a atitude dele provocou em mim gerou raiva. Você entende? Mas a raiva por si só, ela não existiria se a hora que ele fizesse isso, eu chegasse pra ele e falasse assim, eu limpei a casa. Você fazer isso que você fez, eu me sinto desvalorizada. Parece que todo o trabalho que eu fiz o dia inteiro foi em vão. Não faria toda a diferença? O que você faria se eu falasse isso pra você? O meu comportamento poderia mudar. E eu poderia talvez trazer um pedido de desculpas na minha comunicação. E esse pedido de desculpas já seria o antídoto da raiva que nem nasceu. E a raiva, ela deixa a gente reativo. Fio desencapado. Fio desencapado. Então, ele fez isso. Pronto, provocou aquela sensação de desvalorização, mas eu já fiquei com raiva, certo? E aí ele vem e fala, oi, boa noite, meu amor, tudo bem? Tudo bem. Nossa, aconteceu alguma coisa? Não aconteceu nada. Não é assim? E aí eu quero fazer uma pergunta para quem estava desde o começo e perguntou assim, mas ele não colabora, ou ela não colabora. Por que será que ele não tem colaborado? Tem alguma coisa a ver com isso que a Gabi acabou de falar? Já é o segundo estágio ou o primeiro estágio?
Não é? Então, assim, não permitam que chegue na raiva. Conversem antes. Falem dos seus sentimentos, tá? Isso não é mostrar, eu sou muito frágil, ele vai achar que eu sou frágil. Gente, ele é teu marido. Marido, ela é tua esposa. Mostrar vulnerabilidade para sua esposa não é sinal de bananice, de falta de masculinidade, entendeu? Não é, gente. Isso é você ter a capacidade de administrar suas próprias emoções e não permitir que um sentimento tóxico como a raiva ou o ódio prevaleça no seu relacionamento. Porque quando você decide não falar pra ele o que você estava sentindo e ficar com raiva, o sentimento tóxico que é a raiva, gente, vai provocar uma desarmonia. Vocês vão ficar cada vez mais distantes um do outro. Isso não vai trazer um ambiente familiar legal. E se você tem filhos, que a maioria do meu público tem, isso vai causar uma insegurança na sua criança, porque ela vai conviver dentro desse ambiente. Entende que todo mundo acaba se comportando mal? Pai, mãe e criança. Vale a pena? Não vale. O pessoal tá participando aqui, ó. Vamos lá. Alessandra, e quando você fala como se sente, seu marido fala que você faz drama de tudo? Tem um ponto aqui que é o seguinte, falar como marido, tá? Que é algo que a gente falou um pouquinho antes aqui, viu, Alessandra? Que é o momento de falar. A hora que você fala e o tom que você usa para falar. Porque em alguns momentos ele pode, tá? Não conheço seu marido, mas ele pode reagir assim, não pelo que você disse, mas pela forma que você disse. E aí, sabe quando você entra numa briga e depois, na metade da briga, você fala assim, pelo que a gente tá brigando? Já não sei mais. Eu só sei que eu comecei a gritar com você porque você começou a gritar comigo. E aí já não é o motivo primário daquela discussão, daquele desentendimento. Então, o que precisa identificar? Eu não sei em que sentido é isso, mas é importante você identificar em que momento que você tem falado como você se sente. Se é no momento de estresse, se é no momento de tensão, ou se é no momento até de raiva. Porque a raiva é tão grande que tem gente que grita, mas tem gente que tem tanta raiva que aí se torna emotiva ao extremo, mas está explodindo de raiva. E isso acaba sendo uma defesa também para ele. E gente, é uma coisa que eu sempre falo também para as mães que eu atendo. Existe um processo de consciência. O que vocês estão buscando aqui hoje, nessas lives, ontem e hoje, é uma consciência de quem vocês são, do relacionamento de vocês e do que vocês querem alcançar. Quando o marido ou a esposa não tá participando disso, vai parecer mesmo bobagem às vezes as coisas que vocês falam, ou mimimi, tá? Então, por mais que você, Gabi, Rafa, mas eu falo, né, depois, quando já tá tudo calmo, e ele fala, você reclama demais, porque ainda ele não entendeu, tá? A consciência, as fichas pra ele não caíram, né? Então, o que você tá dizendo não tá fazendo sentido pra ele. Então, vocês vão precisar buscar uma forma de ter uma DR saudável. Que é o quê? Discutir mesmo a relação. DRS, uma discussão de relacionamento saudável. Então, chegar pra ele e falar assim, olha, escuta aqui, a gente precisa conversar, né? Eu tenho percebido que tá acontecendo isso, isso e isso, eu tenho reagido assim, assim, assim. Então, não é no contexto da situação, não é enquanto ele tá assistindo um filme, não é enquanto vocês estão batendo um papo, mas é chamar mesmo pra ação. É que nem quando você chama a criança pra uma reunião de família. Discutir mesmo aquilo que está acontecendo e focar na solução. Então, uma reunião de casal, ela é extremamente importante. Se o marido não está passando por uma imersão de transformação, assim como você, no seu caso, que ela deu aqui o exemplo, é importante você trazer a reunião de casal e expor para ele o que está acontecendo e falar para ele, como é que vai estar o nosso relacionamento daqui a 10 anos se a gente não resolver isso hoje? Essa dói, hein? Essa pergunta dói. O que é que você quer construir comigo se a gente continuar do jeito que a gente está hoje? E pior, qual é a referência familiar que a nossa criança vai ter se a gente continuar do jeito que a gente está hoje? A Alessandra concordou com a resposta. Porque assim, gente, a criança ela absorve e observa tudo o tempo todo, certo? Então, se ela tá vivendo dentro de um ambiente, de um relacionamento tóxico, onde marido e mulher não se respeitam, não se entendem, não têm empatia, ela tá aprendendo isso. Provavelmente é o que ela vai procurar na fase adulta. A gente repete o padrão dos nossos pais, tá? Ou a gente rebela completamente, que isso também não é saudável, né? A gente precisa encontrar o equilíbrio. Então, é o que eu falo para os meus clientes dentro do processo de coach parental. Se você não faz por você, faça pelos seus filhos. Se você não consegue fazer por você, faça por aquele que você mais ama.
E a gente precisa trazer essas perguntas de reflexão para o nosso marido quando eles não querem participar da imersão. Porque se você perguntar para ele como é que vai estar o seu relacionamento com ele daqui 10 anos se vocês continuarem assim, ou como é que vai ser o relacionamento dos seus filhos se eles continuarem observando esse sentimento tóxico entre vocês dois, as fichas vão cair. E aí ele vai partir pra ação, tá? Se ele não partir pra ação, ele vai ter o interesse em querer mudar. E aí, filha, joga conteúdo pra ele aprender. Assim como essa live que eu vou disponibilizar no YouTube, existem outras pessoas que falam sobre isso. Então, coloca ele numa imersão pra aprender. Certo? Tem mais pergunta 48. Aqui? E quando você comunica com CNV, não sei o que é isso. E mesmo assim o parceiro diz, o problema é seu. Opa. E vem a autorresponsabilidade e você pensa, tem razão, mas aí você fica sem argumentos para comunicar o que você sente. Bom, não entendi muito esse negócio do CNV. Mas aqui, gente, é a mesma coisa que eu acabei de dizer anteriormente. Precisa discutir essa relação numa reunião de casal, tá? Trazer com seriedade, fazer as mesmas perguntas e buscar a melhora, né? Ele vai sentir a sua diferença, logo ele vai se sentir encorajado a mudar também. Comunicação não violenta. É a mesma coisa, tá, Eliane? Então você precisa fazer as perguntas poderosas de sabedoria para ele, que vai incentivar ele a pensar, a refletir sobre a vida dele, né? E mandando vídeos, áudios, books, livro para ele ler, para ver se motiva ele a buscar uma imersão de autoconhecimento para melhorar o ambiente familiar. Com a gente funciona bastante, Aline. Com a gente funciona bastante conversar no ambiente neutro, fora de casa, de coração aberto. Tem gente que precisa sair de casa, né, pra discutir uma relação saudável. Então, assim, usem as ferramentas que vocês têm, tá? Às vezes, dentro de casa, realmente, o ambiente fica pesado, tenso, é melhor vocês saírem pra comer alguma coisa e conversar, tá? Usem isso. Gente, vou continuar aqui, senão a gente não vai conseguir terminar. Eu tenho mais 2 coisas pra passar pra vocês. Segunda coisa, preste atenção, certo? O amor cresce quando é cultivado. Então aqui eu vou ler uma cartinha da disciplina positiva para vocês entenderem. Lembre-se de quando você prestava atenção em cada palavra e pensava que tudo que seu parceiro fazia era maravilhoso. Lembra do momento da paixão? Aquelas bobeiras, aquelas piadinhas que você se matava de rir, hoje você faz, ai, que nada a ver, né? No livro do Gary Chapman ele fala que paixão dura 2 anos, depois acaba a paixão. E segundo ponto, torne o ato de prestar atenção uma prioridade. Então a gente não presta atenção nem na nossa criança e nem no nosso marido. Quantas vezes a gente está no mesmo ambiente, cada um com o seu celular na mão? Né? E às vezes a gente precisa lembrar mesmo. Aqui em casa também acontece. E às vezes eu falo pro Rafa, você pode desligar o celular e prestar atenção em mim? Né? E eu, como agora trabalho com isso e respondo vocês até de noite, às vezes ele fala pra mim, você pode desligar o celular e prestar atenção em mim? Então, assim, a gente precisa parar o que a gente tá fazendo e prestar atenção no outro, porque afinal ele tem valor, ele tem importância, e eu também tenho na vida dele. E a gente precisa demonstrar isso. Isso é estar presente. Isso é estar presente. E assim, a paixão acaba, gente, mas o amor, ele é muito mais bonito que a paixão, porque o amor tudo supera, né? Não tem aquele versículo de Coríntios na Bíblia? O amor é paciente, o amor é bondoso, o amor tudo pode, tudo espera, tudo supera. Então o amor, ele é muito mais maravilhoso do que a paixão. E esposas, podem falar para os maridos de vocês que não estão vendo a live. A paixão, ela acaba sim, mas aí é o amor que vai ocupar o lugar da paixão. E ele não vai ficar vazio, não vai ficar um buraco ali. E o amor é mais sensato, né? Ele é mais cheio de sabedoria. Então ele é bom, tá? Não fiquem na imaginação de que a paixão é uma delícia, porque você... Não, gente, ela é boa. Mas ela é passageira justamente porque o que é mais sensato, o que dura mais, o que perdura mais é o amor. Então é por isso que Deus já fez dessa forma. Porque ele sabe que só o amor vai resistir os problemas, vai resistir as dores. A paixão não resiste a essas coisas. A paixão não resiste um chulé, um bafo. O amor resiste, né? Outro ponto aqui. Pare tudo o que está fazendo e realmente escute seu parceiro. Maravilhe-se com o que o seu parceiro é. Então aqui entra a parte da TV, do tablet, do celular, né? E esteja consciente dos momentos em que você não valoriza o seu parceiro e comprometa-se a prestar atenção. Quantas vezes o nosso marido prefere conversar com um amigo do que com a gente? Porque a gente não dá uma mínima de atenção para o que ele tem para nos dizer. Quantas vezes as mulheres preferem estar com as amigas do que estar com o marido, porque o marido não dá a mínima para aquilo que a mulher tem para dizer.
Então a gente precisa entender a necessidade do homem e o homem da mulher. Dá atenção, tá? E, gente, eu sei que depois que vem os filhos, a gente acaba não tendo mais tempo, tantos, pra nós dois apenas. As crianças tomam muito esse tempo da gente, mas é importante vocês definirem pelo menos uma vez no mês que seja, um tempo só pra vocês. Deixe com a avó. Ai, não tenho com quem deixar. Arranje uma babá, paga uma vez no mês uma babá de confiança, vai treinando essa pessoa, uma amiga. O filho na casa de... Se vira. Que seja meia hora, que seja 1 hora. Tem pais super protetores que ficam assim com o coração na mão. Se eu deixar meu filho, ele vai se sentir abandonado. Pelo contrário, posso te garantir, seu filho vai se sentir muito mais feliz de ver que o pai e a mãe estão super bem. Na hora ele pode ter aquele chorinho, eu quero ir junto, não quero ficar na vovó, não quero ficar com a babá. Mas o seu filho tá vendo, porque tudo você comunica. Ele tá vendo a sua relação com a tua mulher. Ele tá vendo que nessa família os pais se amam. Talvez na família nos pais do amigo dele da escola, os pais não têm tanta ligação assim. E ele tá cheio de orgulho, ele tá transbordando de orgulho. Ele falou, caramba, eles se amam e por isso eu também me sinto amado. Então é um favor que você faz pro teu filho de deixar ele na casa da avó. Exatamente. Então assim, mas eu não consigo deixar. Faça pelo teu marido, tá? Faça pelo teu casamento. Teu filho tá vendo o teu casamento. Teu filho ou tua filha. E eles vão buscar no futuro o que eles estão convivendo com vocês. Então vocês precisam dar o exemplo. A criança aprende muito mais. Você fala cada coisa, tem hora assim que eu também fico aqui na plateia, viu? Ela tira umas frases assim, viu, gente? Fala, repete. Mas, gente, é verdade. Eles estão aprendendo através de vocês, porque a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Então, deem para os seus filhos aquilo que vocês querem que eles conquistem. Se vocês derem para eles proteção demais, segurança demais, desconexão entre marido e mulher, ele vai viver na barra da sua saia e quando ele arranjar uma esposa, ele não vai valorizar isso com a esposa dele. E aí você vai falar, filho, mas você tem que dedicar tempo para sua esposa. Pô, mãe, mas você me ensinou isso quando eu era pequeno? E o duro que isso aí daria outra live. Tem muitos casais que estão vendo e ouvindo a gente agora e vão ouvir depois também, que estão se vendo como criança. Porque estão vivendo exatamente o que receberam na sua infância. Exatamente. Mas enfim, nossos pais, eles viveram uma outra fase, não é assunto para essa live de hoje. É. E agora é a hora do papel e da caneta. Tarefa, tá acabando nosso tempo. Tarefa. Vai acabar a live aqui que o Instagram encerra. Vamos lá. Gente, seguinte. Eu quero que vocês continuem cultivando os sentimentos que uniram vocês dois, tá? Primeiro, quais foram os sentimentos que uniram vocês dois? Escrevam no papel. Quais sentimentos uniram vocês dois, certo? Então, coloque aí. Quais sentimentos uniram vocês dois? Segundo tópico. Cada um, marido e mulher, deve fazer uma lista de coisas que vocês gostam de fazer juntos. Então, mulheres, escrevam coisas que você gosta de fazer junto com o seu marido e homens, mesma coisa. Depois vocês vão compartilhar essa lista. É legal isso. E aí vocês vão circular o que é que tem na sua lista que também tem na lista dele. Para ver o que já está congruente. E o que tiver de diferente, vocês podem aproveitar para discutir isso numa reunião de casal e dizer mas isso eu não acho legal, isso eu acho. Qual é o consenso que vocês vão chegar, certo? Discutam isso a fim de que vocês tornem todos os itens congruentes, a tua lista com a lista do teu parceiro, certo? Terceiro ponto, sejam criativos e pensem em novas ideias para se divertirem juntos. O que vocês podem fazer a partir de hoje que vai melhorar o relacionamento de vocês, que vai trazer mais conexão, mais união entre marido e mulher? E vocês vão fazer quando? A partir de quando? Data, hora. Se vocês não colocar data e hora, não sai do papel. Então, coloquem data e hora, certo? Agendem momentos especiais para ter certeza que irão acontecer. Então, coloque isso dentro de um calendário, programe o celular, já avisa a avó, o avô, o papagaio, o periquito, a babá, quem é que vai ficar com as crianças, mas façam. Não criem grandes expectativas. Quero sair com você 2 vezes por semana. Você não vai dar para cumprir. Então, criem metas mais razoáveis. Então, 1 vez no mês, gente, quem não consegue dar uma volta 1 vez no mês, de 1h30, de 2 horas, para comer um lanche. Você trouxe aquele assunto aqui, eu não lembro agora que a gente conversou, do assunto da conversa. Quando sair os dois, o que conversar? Não falar sobre... Vou falar aqui agora. Vai falar, então isso. Tá. E quando estiverem juntos, procurem falar sobre vocês dois, não sobre os filhos. Isso é importante. Certo? Porque aí sai, fica
uma única saída do mês, só o casal, e aí vamos falar do filho. Então essa é a tarefinha de hoje. Ontem vocês listaram 10 motivos de gratidão, um pelo outro, e hoje eu quero que vocês façam uma lista dos sentimentos que uniram vocês dois e uma lista, cada um individualmente, das coisas que gostam de fazer juntos. Depois vocês vão comparar essas duas listas, vão circular aquilo que já está igual, né, aquilo que já está congruente, e vão tentar flexibilizar os outros itens da lista a fim de que eles fiquem iguais. Conversem, sejam criativos para criarem ferramentas e ações novas que vão fazer vocês mais felizes. Coloquem data para aquilo que vocês vão começar a fazer a partir de hoje ou a partir de amanhã para mudar o relacionamento de vocês, e façam. E quando vocês estiverem juntos, procurem falar só sobre coisas sobre vocês, que não seja paternidade. Sem ser sobre os filhos. Faltam 2 minutos para acabar essa live, o Instagram tá avisando aqui. Eu espero que tenha sido muito boa. Eu espero que esteja contribuindo positivamente para o relacionamento de vocês. Eu desejo isso do fundo do meu coração. E quem faltar amanhã é porque não fez a tarefa. É pra estar aqui amanhã, 10 da noite, a gente tá de novo com outro tema, continuação. É tipo um seriado da Netflix. Convida mais gente, manda pros amigos e fala assim, gente, participa, tá muito legal, chama mais gente, a gente precisa melhorar esses casamentos, gente, a gente precisa, essas crianças merecem, a gente merece. A gente merece, então, o importante é ser feliz. Convidem todo mundo e, sejam obedientes e cumpram as tarefas, combinado? Só assim vai trazer mudança pro relacionamento de vocês. E dia 21? Amanda, lá vamos nós dormir tarde, tarefa, isso aí, legal. Amanda, foco no resultado. Adorei, muito obrigada. Legal. Irá ficar no YouTube? Sim, vou salvá-la pro YouTube. Combinado, gente? Um beijo grande, muito amor, muito sexo, né? Muito aprendizado, muita evolução, porque não é sobre perfeição, é sobre evolução. Tá lendo e não responde. Não, eu tô lendo aqui o pessoal. Não é sobre perfeição, é sobre evolução. Então a gente precisa evoluir um pouquinho mais a cada dia. A gente também vai fazer a nossa tarefa aqui. Isso, e dia 21 quem vai estar com a gente? Dia 21 de setembro, Isso, dia 21 a gente vai passar um dia inteiro. Aqui foram só 40 e poucos minutos, mas dia 21 vão ser 8 horas. 8 horas de treinamento, mas a gente vai falar mais sobre isso nos outros dias, tá É. bom? Beijo! Obrigado, gente. Fiquem com Boa Deus, noite. Deus sempre presente. A gente não é nada sem Ele, combinado? Tchau, fui!